Aqui para mais uma edição do programa EBD em Síntese, Escola Bíblica Dominical, ao vivo diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Hoje estamos aqui apresentando ao vivo a Escola Dominical diretamente dos estúdios da TV AD. Este programa é transmitido pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Facebook, Rádio Libertador, FM 96.3 e Instagram e YouTube, AD Mossoró é o canal da igreja. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você, meu irmão, por você, minha irmã, que todos os domingos continua ligado no programa EBD em Síntese, participando da Escola Bíblica Dominical. Não estamos realizando aulas presenciais, mas a palavra de Deus não está presa, ela está sendo ensinada e difundida pelos meios de comunicação disponíveis que Deus nos deu para transmitirmos a sua palavra. Queremos avisar os irmãos que já estamos caminhando para o final deste trimestre. Hoje nós temos aqui o primeiro domingo de setembro, vamos estudar a lição de número 10 e as revistas novas do próximo trimestre, elas já estão disponíveis na livraria missionária do pastor Hermínio aqui em Mossoró. Você pode ter acesso e comprar a sua revista. Queremos aqui estimular todos os superintendentes e professores da escola dominical de todas as nossas congregações para adquirirem as revistas da escola dominical e se preparando para esse novo trimestre. Nós vamos ter aulas presenciais em classe única nas nossas congregações. Se as coisas melhorarem ao longo do último trimestre, podemos até formar as classes. Mas, por enquanto, o nosso planejamento é que, a partir do primeiro domingo de outubro, primeiro domingo do quarto trimestre, que a gente volte às aulas presenciais em classe única da lição de adultos nas nossas congregações. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar na lição de número 10, uma lição que tem como título Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a verdade prática declara o seguinte: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então a nossa lição de hoje vai ter como base o capítulo 6 do livro de Neemias, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21, e 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 19. É um assunto de extrema importância para todos nós que servimos a Deus e fazemos a obra do Senhor. Oremos a Deus e peçamos ao Senhor a bênção dele por nós nesta manhã. Senhor meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra neste programa, meu Deus. Queremos pedir a Tua bênção em favor de todos os irmãos e amigos que nos acompanham neste momento, pela TV AD, pela Rádio Libertadora, pelas redes sociais. Meu Deus, ajude e abençoe os Teus filhos, as Tuas filhas. Meu Deus, nos dê a inspiração da Tua Palavra, nos dê uma palavra no abrir e fechar da nossa boca. Fala aos nossos corações e abençoa o Teu povo e a Tua igreja. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa lição de hoje, provai se os Espíritos são de Deus. Queremos inicialmente informar aos irmãos e falar que, de acordo com a Bíblia Sagrada, existem 3 espíritos que atuam aqui no planeta Terra. Um é o espírito humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Então, várias coisas que são feitas, várias ações que são realizadas, várias manifestações das pessoas, na realidade, são oriundas do espírito humano. São realizações humanas. Mas também há a ação do Espírito Santo de Deus aqui na Terra. O Espírito Santo de Deus, ele age influenciando as pessoas que não são crentes ainda, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo.
A graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, e a manifestação da graça de Deus, ela opera através da ação do Espírito Santo, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E quando a pessoa se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos usar na sua obra e nos ajudar. Nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo, além de habitar em nós, nos capacitando a produzir o fruto do Espírito, além de ele atuar em nós na regeneração, na santificação, no amadurecimento espiritual, o Espírito Santo também age em nós de forma sobrenatural, milagrosa, através dos dons espirituais. É a manifestação do Espírito Santo em crentes, conforme 1 aos Coríntios, no capítulo 12. O Espírito Santo se manifesta na nossa vida, no meio do povo de Deus, através da operação dos dons espirituais. Mas além do Espírito humano e do Espírito Santo, há outro Espírito que também atua nesta terra, que é o espírito maligno, que é o espírito de Satanás e seus demônios, que a Bíblia fala muito no plural, porque além do diabo, existe também os seus seguidores, que são os demônios. Inclusive, Paulo alertou a Timóteo que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, na Terra, no nosso planeta Terra, existem espíritos enganadores, existem demônios que influenciam as pessoas para que elas creiam na mentira, para que elas creiam nas heresias, para que elas creiam em ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então, são espíritos enganadores que semeiam doutrinas de demônios. E já muitos falsos espíritos têm se levantado aqui na terra. Inclusive, aqui no nosso textuário tem uma palavra muito interessante, 1 João capítulo 4, versículo 1. João, na sua primeira epístola, ele diz que o espírito do anticristo, que já operava no mundo naquela época e muito mais ainda agora, ele diz que, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então veja bem, meus irmãos, que nós como crentes temos o dever, a responsabilidade de julgar as profecias, de avaliar os ensinamentos, de analisar as doutrinas para saber se elas são de Deus ou não. Então diz aqui o título da nossa lição: provai se os espíritos são de Deus. Por quê, irmãos? Isso é um mandamento bíblico. Veja que o verbo provar está no imperativo. Ele diz, olha, não creiais em todo espírito. Nós não podemos, irmãos, ser ingênuos. Nós somos ovelhas obedientes, temos facilidade de crer na palavra de Deus, na manifestação do Espírito de Deus, mas devemos ser seletivos, devemos ter cuidados, e nós não podemos crer em qualquer coisa que aparece por aí ou por aqui. Às vezes a gente só acha que só aparece por ali ou por aí, mas às vezes tem muitas coisas estranhas que aparecem bem perto de nós e precisamos ter discernimento espiritual. Então ele diz na sua palavra, não creiais em todo espírito. Às vezes tem crente que tem medo de julgar, tem crente que tem medo de provar, interpreta erradamente aquele versículo que Jesus disse, que não julgueis para que não sejais julgados. Mas a Bíblia manda que a gente julgue as profecias, que a gente coloque à prova. Então diz, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque existe a mentira. Satanás, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade e jamais se firmará na verdade. Então nós, como crentes, temos a responsabilidade, temos o dever, não é somente o direito, mas temos o dever, a obrigação de provar se os espíritos são de Deus ou não, ainda mais aqueles que lideram na casa do Senhor.
Ainda mais os obreiros, as obreiras, os irmãos e as irmãs que exercem liderança na casa de Deus, que influenciam outras pessoas, esses têm mais ainda a responsabilidade de provar. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque a verdadeira profecia, ela não vai deixar de se manifestar na igreja, porque existe uma igreja que é uma igreja sensata, que examina tudo e retém apenas aquilo que é bom. Porque, irmãos, o fogo pentecostal verdadeiro, ele não se apaga quando se aplica a palavra de Deus, não. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que opera na manifestação dos dons espirituais. Então, nós, como crentes pentecostais, nós cremos que Deus usa pessoas em profecia. Nós cremos na atualidade de todos os dons espirituais. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus e oramos a Deus e pedimos a Deus que Deus fale cada vez mais com o seu povo por meio de profecias. E seguimos a recomendação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Nós não podemos desprezar as profecias. Devemos pregar sobre profecia, devemos pregar sobre dom de profecia. Precisamos estimular as pessoas a buscarem o dom de profecia. É o que a Bíblia recomenda. A Bíblia diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A Bíblia estimula a busca dos dons espirituais, principalmente o de profecia, porque ele serve para a edificação de toda a igreja. Mas a Bíblia também diz, no versículo seguinte: examinai tudo, retende o bem. Em outra tradução diz: julgai todas as coisas e retende aquilo que é bom. 1 Coríntios 14:29, Paulo disse: e fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então é um mandamento bíblico julgar as profecias, avaliar as profecias. E tem muitos falsos profetas que, quando estão profetizando suas mentiras, estão soltando suas profetadas, a profetada já vem com ameaça. E ai de ti se tu duvidares. E ai de ti se tu duvidares no seu coração, então eu vou pesar a mão sobre você. Então, irmãos, profecia que vem acompanhada de ameaças, profecia que vem acompanhado de censura que você não pode julgar, que você não pode avaliar, isso é o primeiro sinal de que não é de Deus, porque a Bíblia diz que a gente deve julgar as profecias. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado, não seja ingênuo, não deixe que as pessoas te enganem, não deixe ser enganado, mas julgai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Então, quando você ouvir uma profecia, seja lá de quem for, seja de uma pessoa desconhecida, ou até mesmo daquele homem de Deus ou mulher de Deus que você conhece muito, que você considera muito, mas você tem que julgar, você tem que avaliar. Os crentes de Bereia, eles foram elogiados na Bíblia porque eles acompanhavam nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava pregando batia com a Bíblia, se era bíblico ou antibíblico. E o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que foi o evangelista Lucas, ele disse que os crentes de Bereia foram mais nobres do que o de Tessalônica, porque à medida que Paulo pregava para eles, eles ficavam examinando nas Escrituras para saber se aquilo era daquele jeito mesmo. Então nós, como crentes pentecostais, temos a responsabilidade e o compromisso com o verdadeiro Pentecostes, para poder separar uma coisa da outra. Então diz aqui o tópico 1 da nossa lição: cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, o apóstolo João diz que já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, mas a atuação dos falsos profetas, que sempre existiu na terra, ela está cada vez mais aumentando, porque é bíblico que nos dias que antecedem a volta de Jesus, aumenta assustadoramente essa operação do erro para que as pessoas creiam na mentira, aumenta o número de pessoas que vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, na época de Neemias, que ele estava reconstruindo o muro,
Ele sofreu muitas oposições dos inimigos samaritanos, de várias formas, de várias maneiras. Os samaritanos tentaram impedir a reconstrução do templo, impedir o progresso daquela obra. E os samaritanos usaram de muitas estratégias. Teve uma hora que chamou Neemias para poder ir comer, ir acolá, no entretenimento, numa reunião de comunhão, mas aquilo ali tudo era cilada, era tudo cilada, e Neemias disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso perder tempo com isso. Porque tem coisas, irmãos, na nossa vida que não são pecados em si mesmas, mas são coisas embaraçosas, são coisas embaraçosas que podem nos levar a pecar. Então devemos vigiar. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. É o que diz a Bíblia: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Crente tem que ter juízo, crente tem que ter bom senso, tem que ter discernimento espiritual, visão de Deus, não pode crer em qualquer coisa. Tem que ter cuidado. É claro, irmãos, que a gente não pode viver numa maluquice das teorias da conspiração e ver demônio em tudo e ver o diabo em tudo. Isso aí é outro exagero, isso aí é outro extremo. Mas também a gente não pode ser ingênuo demais de acreditar em qualquer coisa. Então precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Então o tópico 1.1 da nossa lição diz que os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas, porque através da profecia de Ageu e da profecia de Zacarias, o povo ali era estimulado a continuar a obra, e aí os samaritanos, os inimigos dos judeus, viram: esse povo gosta de profecia, esse povo dá ouvido aos profetas, então eu vou subornar aqui alguns profetas, eu vou comprar alguns profetas para profetizar mentiras para esse povo, porque eu sei que esse povo é bobo e vai acreditar. E foi assim que os samaritanos fizeram. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias. Tinha até profeta e profetiza, tinha profeta masculino e profetiza, feminino, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. Irmãos, era uma profecia bem arquitetada, era uma profecia que aparentemente era uma bênção, era um livramento para a pessoa, como algumas profecias surgem aí. É isso que eu te digo, meu servo, eu fechei a cova para ti. Eu fechei a cova para ti. É isso que eu te digo, meu servo, eu vou te abençoar, eu vou fazer prosperar. Continue. Às vezes a pessoa está em pecado, fazendo coisa errada, e alguém vem profetizar dizendo que está tudo na bênção. É mentira de Satanás. Às vezes a profecia quer estimular a pessoa ao pecado. Então, capítulo 6 de Neemias, versículos 10 em diante, diz: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Olha aí a profecia para Neemias: olha, vamos entrar no templo, na casa de Deus, vamos fechar as portas e vamos ficar lá dentro, pois estão querendo matar você. E lá é o único lugar onde você vai ter proteção. Todavia eu lhe respondi. Olha só, irmãos, o que Neemias respondeu. Como Neemias tinha discernimento. Então, versículo 11, Neemias disse: todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Então Neemias já começou a botar o bom senso para trabalhar, e ele diz: rapaz, esse negócio está meio estranho. Você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, não irei. Não irei. Porque Neemias sabia que só quem podia entrar lá no templo eram os sacerdotes. E Neemias não era sacerdote. Neemias era governador, era chefe político, era chefe do governo civil.
Neemias não misturava as coisas. Neemias era um líder político, civil, um governante. Ele não era sacerdote. E isso é muito importante, irmãos. Não pode estar misturando as coisas. Sacerdote é sacerdote, político é político, governante é governante, profeta é profeta. Cada um fique no seu lugar e na vocação para a qual foi chamado. Então Neemias viu, não, eu conheço a palavra de Deus. Se alguém que não é sacerdote entrar no templo, ele está violando as leis de Deus e está passível de pena de morte. E era essa cilada que os inimigos de Neemias armaram contra ele, para poder depois acusá-lo. É porque, irmãos, o inimigo faz assim, leva você ao pecado, mas quando chega lá, aí te passa a rasteira, te passa a perna e vai acusar. Porque o inimigo estimula você a fazer algo errado. E quando você faz, é esse mesmo inimigo que se levanta contra você para te derrubá-lo e acusá-lo de pecado. Então, versículo 2 diz, Neemias disse assim, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Observe o discernimento de Neemias. Neemias disse, eu percebi que Deus não tinha falado através dele. Eu percebi que isso era uma profecia da carne. Eu percebi que isso era uma profecia maligna, que não era Deus, coisa nenhuma. Mas ele estava sendo subornado e contratado, sendo pago para profetizar aquela mentira. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Então, meu irmão, meu amigo, caro obreiro, caro dirigente de congregação, meu amado pastor, você que lidera uma igreja, você que lidera um departamento da igreja, tenha muito cuidado com os convites de Satanás, tenha muito cuidado com as ofertas de Satanás, porque Satanás vem para querer encher a sua bola, para querer massagear o seu ego, para querer fazer você se sentir muito importante, se sentir muito poderoso. Cuidado com os elogios, cuidado com as ofertas. Aparentemente, você pode até achar, ele está se preocupando comigo, ela está se preocupando comigo, eles estão me reconhecendo, eles estão reconhecendo o povo de Deus, mas isso aí é profetada do diabo para querer fazer você pecar, né? Não se envolva com isso, diga, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso me envolver com embaraços desta vida. Paulo disse, aquele que milita não deve se embaraçar com negócios desta vida. Então, irmãos, devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida nas nossas igrejas. Os líderes da casa do Senhor, especialmente os pastores e mestres, são homens que foram levantados por Deus para serem atalaias no meio do povo de Deus, para ter cuidado, para poder combater esses fogos estranhos que muitas vezes se acendem no nosso meio, no meio do povo. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Em primeiro lugar, ele estranhou aquela ordem para fugir. E, além disso, ele compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para intimidar Neemias e seduzir Neemias a pecar. Mas ele disse, eu conheci, eu percebi que isso não era de Deus. Como nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres de Deus que tenham discernimento. Como nós precisamos de homens e mulheres de Deus que façam uma leitura adequada da realidade, que perceba, que saiba discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que saiba discernir o que é certo e o que é errado, e que não se deixe envolver pelas mentiras de Satanás, mas que a sua mente seja iluminada pela palavra de Deus, que a sua mente seja iluminada pelo Espírito Santo, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar firme no propósito para o qual Deus o chamou.
Tópico 2 da nossa lição, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Irmãos, sempre existiram falsos profetas na história de Israel, na história bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e até hoje. O capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, ele fala só uma palavra muito dura de juízo contra os falsos profetas, contra os falsos mestres. E Pedro, ele diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, dizendo: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Estava se referindo ao período do Antigo Testamento, que no meio do povo de Israel sempre surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então Pedro diz, assim como no Antigo Testamento surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus, causando muitos estragos, também surgirão no meio da igreja falsos mestres. Falsos mestres, que vão, ele diz, introduzir secretamente heresias destruidoras. Eles vão encobertamente, por debaixo dos panos, ardilosamente, escondido, de forma velada e escondida, vai semeando as heresias, vai semeando as heresias de perdição no meio do povo de Deus, chegando a negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, sempre existiram esses falsos mestres, esses falsos profetas. Inclusive, o comentarista traz aqui o relato lá do capítulo 13 de 1 Reis, um exemplo lá que um homem de Deus, a Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 13, a Bíblia chama essa pessoa de homem de Deus. Era um profeta que foi usado por Deus para trazer uma mensagem de juízo e de condenação contra Jeroboão, contra o altar idólatra que ele construiu lá em Betel, contra todo o sistema religioso, porque Jeroboão, para se manter no poder, Jeroboão, com ciúme, com medo de perder popularidade entre o povo, e com medo de perder o poder, porque Jeroboão tinha esse projeto de poder, Jeroboão, ele levantou altares idólatras em Dan, em Betel, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. Jeroboão, ele inventou uma religião estatal, uma religião cujos sacerdotes e obreiros dessa religião eram pagos com dinheiro do Estado, pagos com dinheiro do governo, através de cargos comissionados. Eram sacerdotes e obreiros comprados pelo rei. E ali construiu um altar, construiu todo um templo, todo um sistema religioso, mas Deus não estava naquele negócio. Aquilo não era de Deus, era transgressão à palavra de Deus. Foi uma estatização da idolatria. Foi uma estatização da idolatria. O aparelho governamental foi aparelhado. Toda a máquina do Estado, toda a máquina governamental foi aparelhada para se colocar a serviço dessa idolatria. Para se colocar a serviço da idolatria. Mas Deus usou um homem de Deus, que a Bíblia não diz o nome dele, para ir lá até aquele altar, até a presença de Jeroboão e profetizar contra o altar, profetizar contra Jeroboão. Porque Deus, irmãos, quando Ele quer falar, Ele fala. Ele usa profetas anônimos, Ele usa homens e mulheres de Deus que ninguém conhece para poder falar a sua palavra. Só que Deus deu uma ordem a esse profeta, dizendo, olha, você vai lá, profetiza contra o altar, profetiza contra Jeroboão, e você não come nem bebe em lugar nenhum, e não volta pelo mesmo lugar que foi. Você volta por outro caminho, e não se sente lá para comer com ninguém. E assim ele foi, profetizou, e Deus cumpriu a sua palavra, o altar foi fendido de alto a baixo, Jeroboão levantou a mão para poder mandar prender o profeta e tal, a mão de Jeroboão ficou ressecada, depois ele orou, a mão dele foi curada, etc.
E o rei chamou o homem de Deus para poder comer e beber com ele. Ele disse, não vou não. Deus disse que não era para mim comer nem beber com ninguém e era para me voltar por outro caminho. E assim ele se foi. Mas, irmãos, naquela cidade, em Betel, tinha um profeta velho ou um profeta idoso que não estava vigiando nada. Um profeta idoso que já estava mais para lá do que para cá, no sentido de heresia, de não fazer a vontade de Deus. Porque, infelizmente, irmãos, tem profeta que começa bem, mas que termina mal. Tem obreiro que começa bem, mas termina mal. E como dizia o nosso saudoso pastor Diomedes, é importante não somente que a gente comece bem, mas que também a gente termine bem. É muito triste ver um homem de Deus e uma mulher de Deus que já foi muito usado por Deus nesta vida, nesta obra, nos últimos dias de idade da sua vida, está falando besteira, dizendo besteira e dando mau testemunho e se colocando a serviço do diabo. Infelizmente, em Betel tinha esse profeta velho que fez isso. E esse profeta velho, depois que tomou conhecimento do que acontecera, mandou chamar o homem de Deus para comer e beber na sua casa. E o homem de Deus disse, não, eu não vou porque eu tenho ordem de Deus para não fazer isso. Aí esse profeta velho lançou uma profecia mentirosa, uma profecia maligna, mentirosa, para poder convencer o homem de Deus. E dizendo, eu também sou profeta. Você é profeta jovem, mas eu sou um profeta decano, eu sou um profeta veterano. E Deus falou para mim através de um anjo que é para você ir lá na minha casa para comer comigo, para beber comigo e tal. E infelizmente, irmãos, aquele homem de Deus que foi usado por Deus, aquele homem de Deus, ele era tão homem de Deus que a Bíblia nem diz o nome dele, diz que ele era homem de Deus. Infelizmente, aquele homem de Deus foi muito ingênuo, não teve discernimento e acreditou naquela profecia mentirosa do profeta velho e assim voltou para Betel e foi comer e beber na casa do profeta velho. Quantos homens de Deus, irmãos, têm feito besteira? Quantos homens de Deus têm sido utilizados e usados por Deus com muito poder, com muita unção, com muita graça, mas infelizmente não vigiaram em determinado momento. Isso mostra, irmãos, que nenhum de nós é infalível, nenhum de nós é perfeito, qualquer um de nós pode errar, qualquer um de nós pode falhar. Não é porque você tem uma história grande de ser muito usado por Deus que você é infalível, não. Ninguém é infalível, só Deus que é infalível. Então esse profeta novo aqui de 1 Reis capítulo 13, ele cometeu uma falha muito grande, ele acreditou numa profecia mentirosa daquele profeta velho. Deus já tinha falado com ele. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Porque o profeta velho disse que foi um anjo que apareceu a ele. Meu irmão, tenha cuidado para que você não seja seduzido por milagres, por sinais sobrenaturais. Tenha cuidado. Paulo disse aos Gálatas, olhe, se até mesmo um anjo descer do céu, vindo aqui pregar um outro evangelho, considere que isso seja maldito, é anátema. Então, aquele profeta velho profetizou da carne, profetizou do maligno na realidade, profetizou do mal, emprestou sua boca a Satanás para induzir o homem de Deus ao pecado. Infelizmente, faltou discernimento espiritual ao profeta novo, ao homem de Deus, e assim ele creu naquela profecia da carne e foi comer com ele. Mas, irmãos, Deus é tremendo, como Deus fala. E Deus, irmãos, às vezes ele usa até uma jumenta para falar conosco, como também pode usar até um profeta velho em pecado. Observe que aquele profeta velho estava em pecado. Ele profetizou mentira para aquele profeta novo. E durante a refeição ali do profeta novo com o profeta velho, Deus usa o profeta velho para poder repreender o profeta novo. Mesmo o profeta velho estando em pecado. Mesmo o profeta velho estando em falha, Deus usa o profeta velho para repreender o profeta novo.
Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, tenhamos discernimento. Ah, pastor, mas eu sou um homem de Deus, Deus fala comigo cara a cara, como falava com Moisés. Meu irmão, mas você não está imune a ser enganado, não. Tenha cuidado, mantenha a vigilância, porque quanto mais você é usado por Deus, mais o diabo vai tentar você a se desviar dos caminhos do Senhor. A responsabilidade é maior ainda. Nos dias do profeta Jeremias, também muitos falsos profetas existiam naquela época, se levantando contra Jeremias e profetizando mentiras. Na época do rei Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, também existiam muitos falsos profetas, porque Acabe, que era do rei lá do norte, herdou toda aquela idolatria de Jeroboão. E no reino do norte, nas 10 tribos, existia essa religião oficial do governo, paga e patrocinada com dinheiro público. Os profetas lá do reino do norte, todos eram comprados com dinheiro público de Acabe. Acabe comprou através de cargos comissionados, o rei Acabe comprou todos os profetas. E os profetas apenas ficavam profetizando coisa boa para Acabe. Os profetas comprados e vendidos por dinheiro, eles só profetizavam bênçãos para Acabe. Quando Acabe estava em pecado, fazendo mal, Acabe estava desviado há muito tempo. E aqueles profetas comprados só profetizavam bênção para Acabe. E quando Josafá foi lá visitar Acabe, e tomar conselho com Acabe, ali numa aliança, se ia ou não para a guerra, e aí Josafá disse, tem aqui algum profeta do Senhor que a gente possa consultar? E Acabe diz, temos, nós temos aqui, olha essa ruma de profeta aqui, nós temos muitos profetas, temos um plantel aqui, um quadro de profetas da mais alta qualidade. E aí Josafá, irmãos, tinha uma certa intimidade com Deus e disse, achou estranho aquilo, irmãos, porque o homem de Deus, que tem comunhão com Deus, ele sente a catinga do diabo de longe. O homem que tem comunhão com Deus, ele tem discernimento e ele percebe as artimanhas de Satanás. Então a gente precisa ser vigilante. E Josafá, ele disse, não tem nenhum profeta do Senhor através do qual nós podemos consultar a Deus? Porque esses profetas aí, eu não acredito que eles são de Deus, não. Aí o rei Acabe disse, tem aí um tal de Micaías aí, é um profeta da oposição. Esse tal de Micaías aí, misericórdia, é o único que profeta coisa ruim contra mim. Todo mundo, quase unanimidade, 99% dos profetas aqui profetiza coisa boa a meu respeito. Mas só esse tal de Micaías, que é do contra, que é da oposição, ele só profetiza coisa ruim contra mim. E aí Josafá disse, então manda chamar ele. E aí Micaías foi chamado e os babões do rei Acabe foi logo dizendo, olha, Micaías, o rei Josafá está aí, mas eu quero logo te adiantar, olha, você não venha com essa história do contra para cá, não. Não profetize coisa ruim contra Acabe, não. Os profetas aqui já está tudo decidido, todo mundo já decidiu, e é de Deus que a gente vá para a guerra. Então não venha falar contra, não. Confirme a palavra dos outros profetas. Mas Micaías, irmãos, era um homem de Deus. Aleluia. Micaías era um profeta do Senhor e ele disse, olha, eu só vou falar aquilo que o Senhor revelar. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E Micaías disse, eu só vou falar aquilo que Deus falar. E assim Micaías falou que não era de Deus eles irem para a guerra. Micaías falou que eles iam para a guerra, mas ele ia morrer, que Acabe ia morrer. E aí Micaías disse, está vendo? Olha, ele só profetiza coisa contra mim. E Micaías disse, olha, se não acontecer isso que eu estou falando, não foi Deus quem me usou. Porque, irmãos, quando a profecia de Deus, ela se cumpre. Quando a profecia de Deus, ela se cumpre. Então, ainda nos dias de Jeremias, também falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Jeremias capítulo 5, versículos 30 e 31 diz, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Meu irmão, estava um negócio muito desmantelado.
Os profetas estavam desmantelados, profetizando mentira. Os sacerdotes estavam governando pela sua própria autoridade. Estava todo mundo errado, estava todo mundo desmantelado. E diz o texto, e o meu povo gosta dessas coisas. Estava o povo desmantelado, a liderança desmantelada, porque, irmãos, é um negócio sério. Então, enquanto Jeremias dizia, esse povo, vocês estão em pecado, e se vocês não se arrependerem, o rei de Babilônia vai vir e vai destruir o templo, destruir a cidade e levar vocês cativos. E aí eles diziam, Jeremias, é porque você é do contra, você só fala mal da igreja, você só fala mal do povo. Olhe, aqui é o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Você acha que Deus não vai estar conosco? Mas, irmãos, devemos olhar o que diz a palavra de Deus. No Novo Testamento também surgiram falsos profetas, inclusive na carta de Jesus à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse capítulo 2, Jesus repreende severamente uma profetisa chamada Jezabel, uma profetisa chamada Jezabel, lembrando aí de Jezabel, que era mulher de Acabe, que era sacerdotisa de Baal. Então, essa mulher Jezabel, lá da igreja de Tiatira, ela estava em pecado, era uma falsa profeta, e diz o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 22, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então existia lá naquela igreja, e o pastor da igreja de Tiatira estava tolerando, estava dando muita corda para essa mulher chamada Jezabel, que com as suas falsas profecias estava influenciando o povo a praticar a prostituição, a viverem uma vida de imoralidade sexual e a viverem uma vida de idolatria. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado. Tópico 4 da nossa lição. Por que devemos julgar as profecias? Bom, irmãos, em primeiro lugar, devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus manda. É um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico, não é uma opção, é um mandamento bíblico. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, a Bíblia diz, na igreja, durante o culto, profetize 2 ou 3 e os outros julguem. As profecias devem ser julgadas pela igreja, devem ser examinadas pela igreja. Nós lemos aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21, dizendo, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o bem. Examinar aqui é julgar, é comparar uma coisa com a outra para saber o que é certo e o que é errado. Então é dever da igreja. É dever de todos nós examinar as profecias, examinar as revelações, julgar as profecias. Então, irmãos, não seja ingênuo. Quando você ouvir uma profecia, a primeira atitude que você tem que fazer é esta. Não descreia cegamente e nem creia cegamente nesta profecia. Examine tudo e retende aquilo que é bom. Avalie e julgue se aquilo é de Deus ou não. Nós temos que ter esse discernimento. Por que devemos julgar as profecias? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Quando a pessoa está profetizando, ela não está possessa do Espírito Santo, não. O profeta ou a profetisa, no ato de entregar a profecia, ele não é infalível, não. Mesmo que ele fale na primeira pessoa, em nome de Deus, eu sou Deus que falo contigo, isso não é, quem está falando é ele. Deus revela a mensagem, mas quem comunica é o vaso humano. E a pessoa pode falhar, irmãos. Se fosse, a profecia não é uma psicografia, a pessoa não está possessa do Espírito Santo e é Deus que está tomando a língua da pessoa, Deus que está falando, não, quem está falando é a pessoa, com as palavras dela, com o vocabulário dela. Então a gente precisa, é por isso que a Bíblia diz, profetize 2 ou 3 e os outros julgue. Por quê? Quem está falando é o homem, não é Deus. E todos nós podemos falhar. O profeta está sujeito a falha. O ato de profetizar é um ato
humano, sujeito a falhas. Às vezes o profeta pode interpretar mal. Às vezes o profeta não entendeu bem a mensagem de Deus. Às vezes é uma mensagem dele. Às vezes é um mero sentimento dele, não é de Deus. Então a gente precisa ter cuidado. Porque, irmãos, o dom de profecia é um dom que na operação dele tem o componente humano e o componente divino. Deus nunca falha, mas o homem pode falhar. O homem pode transmitir uma mensagem que não seja exatamente aquela que Deus mandou ele transmitir. O homem pode ter entendido errado a mensagem de Deus e falhar na comunicação. Então devemos julgar as profecias por esses motivos, porque também pode haver conhecimento prévio dos fatos. É o caso de Natã, quando Davi disse que queria construir um templo. Natã ficou tão envolvido com aquilo, ficou tão feliz com aquilo, porque Natã queria ver um templo construído para a arca do Senhor, que Natã foi logo profetizando da carne, dizendo, é de Deus, pode construir que é de Deus. Mas não era de Deus coisa nenhuma, aquilo era apenas o desejo de Natã, e aquele desejo de Natã não era pecado, não era errado. Natã desejar que fosse construído um templo para o Senhor, não tinha erro nenhum nisso, só que não era a vontade de Deus naquele momento. Deus não tinha mandado Davi construir um templo, era uma iniciativa puramente humana de Davi. Então, Natã diz, vai que é de Deus. Aí Deus falou, epa Natã, peraí, não bote palavra na minha boca não. Eu não mandei você falar isso. Então vá lá, volte e conserte esse negócio aí. Porque você falou para Davi que era uma profecia, que era de Deus, mas não é. Vá lá e diga a Davi que é o filho dele que vai construir o templo. Então, quando o profeta tem conhecimento prévio dos fatos, quando ele sabe das coisas, ele pode se envolver emocionalmente com o caso e dar opiniões pessoais, travestida de profecia, mas na verdade é a mera opinião pessoal dele. Existe a possibilidade também de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Aí é mais grave ainda, é mais sério ainda. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado. A gente precisa ter cuidado para poder julgar e avaliar as profecias, porque muitos espíritos enganadores e falsos profetas têm se levantado no mundo. E para terminar, o último tópico da nossa lição, como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Deus não entra em contradição, irmãos. O que Deus revela na sua palavra, ele não vai desfazer através de uma profecia, não. Lembra do profeta velho que profetizou a mentira? Deus tinha dito ao homem de Deus, não coma nem beba lá em Betel. Aí o profeta velho veio com uma outra história dizendo, não, Deus mostrou através de um anjo que era para você comer comigo e ir lá para minha casa. Ei, Deus não vai entrar em contradição, não. Então sejamos crentes bereanos, prudentes, que examina tudo o que é dito e é falado, examina de acordo com o crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o prumo, é a régua, é o esquadro, que é a bússola do crente. A gente precisa ter cuidado. E também podemos, irmãos, avaliar e julgar as profecias através do nosso bom senso, através da nossa razão. Irmãos, tem coisas que são flagrantemente mentirosas, então a gente tem que ter cuidado, nós não podemos ser irracionais. Então vamos usar a Bíblia, vamos usar a razão, vamos usar a inteligência, vamos usar o bom senso e ainda também podemos usar, irmãos, o discernimento de espíritos, que é um dos 9 dons espirituais. Entre os 9 dons espirituais, existe um que é o dom de discernimento de espírito, que é uma manifestação do Espírito Santo no crente, dando a ele, naquele momento ali, naquela ocasião, uma capacidade de julgamento extraordinária, uma capacidade de discernimento sobrenatural, e assim ele não será enganado, não será enganada. Agora, irmãos, o crente que vive na presença de Deus, o crente que conhece as Escrituras, o crente que tem bom senso,
Porque às vezes tem gente que conhece a Bíblia, irmão, mas não tem juízo. Aí fica difícil de discernir as coisas, né? Tem gente até que tem juízo, mas não conhece as Escrituras. Tem gente que tem juízo, conhece as Escrituras, mas não tem maturidade espiritual, porque maturidade espiritual não é sinônimo de conhecimento bíblico, embora o conhecimento bíblico possa contribuir para a maturidade espiritual. Então, o crente tem que ter maturidade espiritual. Então, para concluir a nossa lição de hoje, eu vou deixar aqui Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aqueles que são maduros na fé são aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sigamos o conselho da palavra de Deus. João falou, 1 João 4:1 é o texto áureo da nossa lição. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, e agradecemos a você pela audiência, por nos acompanhar todos os domingos no programa EBD em Síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Nós vamos agora encerrar a nossa aula de hoje com uma oração, e vamos pedir a Deus que esteja abençoando o seu povo e a sua igreja, nos dando discernimento espiritual, para que a gente não venha a ser enganado por esses espíritos enganadores e por essas doutrinas de demônios. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, o teu povo, a tua igreja, para que possamos ter discernimento espiritual, para que não venhamos a ser enganados pelo inimigo. Ajude os líderes da tua casa, toda a liderança da tua igreja, nos dando maturidade espiritual, bom senso, juízo, entendimento das Escrituras e a unção do teu Espírito, o dom de discernimento de espíritos, para que possamos não ser enganados pelo inimigo. Fica conosco, abençoe a tua igreja em continuação, é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, até o próximo domingo, se Deus quiser. Continue ligado no sistema de comunicação da nossa igreja, porque vai começar já já o Clamor, mais uma edição do Clamor, até meio-dia, e continue orando ao Senhor. Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser.